E a questão da vida eterna. Vamos supor que a gente tenha uma vida que a tecnologia avança, a gente consegue fazer várias plásticas aí, a gente substitui o braço com o braço robótico, cabeça robótica, daqui a pouco tem cérebro robótico, sei lá. Não precisa entrar nesse mérito também, né? Vamos supor que é tipo dá pra você substituir suas partes, né? E aí você pode ter uma vida eterna, basicamente. O que isso acarretaria no problema do sentido da vida para vocês? Pode falar, Matheus, a gente já falou muito já aqui. Eu acho que se pensar em termos dessas ações, dessas pequenas ações que a gente faz ao longo da nossa vida, que dão sentido de algum modo, eu acho que perdem o sentido completamente. Perde o sentido da vida completamente, né? Caso a vida seja eterna. Se a gente pensa em algumas atividades, como, por exemplo, isso aí, eu trouxe aqui, né? A pintura como algo que pode trazer um certo sentido para a vida. Né? Se eu pudesse pintar, né, pela eternidade, eu acho que isso já não teria mais sentido algum. E acho que liga justamente a espécie de ação, né, que a gente trouxe com a questão do Sísifo, enfim, e pensando também o Sísifo, né, com essa injeção da felicidade de algum modo. Não sei, me parece análogo de alguma forma. Eu concordo totalmente. Também tendo a concordar. Eu discordo totalmente. Por que perde o sentido? Nada a ver. Legal, vou pintar, vai ser prazeroso, vai ter sentido. Vai ser boa. Inclusive em termos de... Sentido. Se a gente pensar, inclusive, em termos de projeto, né, vai ter sentido ali, pelo menos. Aquela parte da vida, a gente pode pensar em parte da vida aí, nesse caso, né, já que não tem uma vida inteira. Aquela fase da minha vida teve sentido, de repente, né? Mas acho que tem uma certa apreciação. Desculpa, Vitor, você tinha ligado. Pode falar. Beleza. Eu acho que, em alguma maneira, né, parece que perde o sentido, porque você poderia repetir aquilo ali exaustivamente pelo resto da vida. Né? E parece que a gente aprecia as coisas em parte justamente pela questão delas não poderem ser executadas ad eterno. Né? Parece que justamente pela finitude da vida, parece que justamente pela limitação que eu tenho de executar aquelas atividades, que aquelas atividades fazem sentido. O que eu poderia dizer aí é que talvez, né, de uma maneira mais consensual, não é necessário que se tenha vida eterna para a vida fazer sentido. Né? No mínimo. Né? A vida eterna é completamente dispensável para a gente avaliar uma vida como tendo sentido. E aí, né, eu já acrescento, né, que vai entrar para várias outras situações que as pessoas pensam, né, como sendo problemas para uma vida ter sentido, mas que na verdade são irrelevantes para o debate, né? Como, por exemplo, nós somos poeira estelar, né, em um universo gigantesco com milhares de galáxias, né, e não sei o que, né? De certa maneira traz ali um desconforto pessoal, né? Porque a gente tem a sensação de que nós somos o centro de tudo. E aí, né, a astronomia vem mostrar para a gente que não é bem assim. Só que isso é irrelevante para o debate do sentido da vida. Né? Se eu fosse o centro do universo, se tivesse só o planeta Terra, no universo inteiro, né, e o Sol lá, e todas as condições para você ter vida aqui, a minha vida não fez mais sentido por isso. Né? Simplesmente porque agora eu virei o centro de tudo. Então parece que isso né, também, né, conciliado com a questão do tempo com que você vive, são totalmente relevantes. Né? Se eu vivo eternamente, minha vida não faz mais sentido do que antes, que eu vivia apenas 100 e poucos anos. Ou até menos, né? A gente talvez no futuro tende a viver isso daí, né? 100 e poucos, né? E até aumentar, mas até então, né? Vamos lá, até os 90, 80, enfim. Se a gente pensa um exemplo na literatura, né? A gente pega o Drácula, né? Será que a vida do Drácula faz sentido? De ter que acordar de determinado período, enfim, ter que se alimentar de sangue, voltar a dormir. A gente pode pensar outras figuras também, sei lá, o Pennywise, o palhaço do It. Né? Tem que acordar de 27 anos para que ele se alimente de seres humanos. Será que uma vida dessa continua fazendo sentido, mesmo que ele tenha algum prazer nesse consumo?
De novo eu faria a distinção lá entre ser boa, uma boa vida, e ser uma vida que faz sentido. Acho que se a gente vira robôs, né, que conseguem existir eternamente, mas que ao mesmo tempo conseguem ter prazer, as nossas vidas vão ser boas, independentemente de que tipo de atividade a gente estiver fazendo, né? Isso, pelo menos levando em consideração, tomando uma vida boa, né, como sendo uma vida que é boa para aquela pessoa, né? Se for uma vida boa no sentido que engloba ações morais, aí não necessariamente, claro. Minha opinião é a mesma. Tipo, vou dar minha réplica, então. Tá. Quando a gente pensa em sentido, a gente não está pensando necessariamente em motivação, né? São coisas diferentes. Porque uma coisa é o porquê que eu vou levantar da cama e ir para a faculdade, sei lá. Por que eu vou fazer tal coisa? Por que eu vou fazer não sei o quê? A motivação, né, é uma coisa, né? E aí, dentro da tua motivação pode estar o fato de que você vai morrer um dia, né? De que você tem um tempo limitado de vida e tal. Né? Seria uma motivação que seria um meio, né, para você atingir um determinado fim, enfim. A questão é que a questão da motivação não é necessariamente a questão do sentido da vida, né? Ou do que é uma vida com sentido, né? Você pode ter uma vida para mim, você pode ter uma vida completamente motivada, né? Em termos de você tem motivos para fazer as coisas, né? Por exemplo, pode ter teus projetos e tal, e você tem uma vida eterna, né? Você pode dizer que, para mim seria desmotivador, mas parece, assim, muito claro que sei lá, depois de um tempo, você entenderia, tudo bem, vou viver para sempre, e eu vou realizar meus projetos, né? Eu vou tocar minha vida como sempre. E aí, nesse sentido, eu acho que viraria uma questão mais psicológica, né? O que tá me fazendo acordar todo dia e levantar e trabalhar, e estudar e tal. Mas a questão é que a questão do sentido da vida não parece estar só ligada a essa questão da motivação, né? Parece ter uma questão que é mais filosófica, que é talvez da finalidade da nossa existência, do propósito da nossa existência, ou do valor da nossa existência. E aí, essas questões, eu não vejo como é que elas ficariam afetadas pelo fato de a pessoa ter uma vida eterna, né? Essa questão da finalidade ou do objetivo e tal. O que vocês acham? Vocês acham que tem essa diferença mesmo entre motivação e o sentido mais no sentido filosófico ou não? Eu acho que ainda a gente está naquele problema conceitual do início, né? Que quando a gente põe a pergunta do sentido da vida como sendo uma pergunta sobre a finalidade de todas as ações da vida, né? O significado último da vida, a gente vai, aí sim, afastar de uma questão das motivações, da vida prática, né? Das atividades do cotidiano e tudo mais. Mas algo que eu consigo perceber na verdade, uma formulação infeliz com relação ao debate do sentido da vida, né? É a mesma coisa da gente se perguntar ali, pensando, né, analogamente, né, qual que seria a mãe última que seria a mãe de todas as pessoas. A gente não vai conseguir encontrar ninguém porque essa mulher não existe, né? É a mesma coisa da gente perguntar qual que é a finalidade última de todas as coisas da vida, né? A gente consegue dialogar sobre qual seria a finalidade de ações, né, de atividades da vida, né? E aí pensando atividades de uma maneira finita, né? A ação que eu fiz no momento em que eu me inscrevi, né, para o curso de filosofia do Enem, né? Qual que era a finalidade última disso? Qual que é a finalidade última que eu tive no momento em que eu decidi pegar a bicicleta e andar até o pico do Itacolomi, né? É um pico aqui de Ouro Preto, muito bonito, inclusive, né? A finalidade última de eu me dedicar durante 3 anos
para dançar balé, enfim. Essas coisas aí que a gente vai poder analisar se elas têm sentido ou não. São sentidos de ações, de atividades da vida, né? E não sentido como uma perspectiva de finalidade última da vida, né? Então, a ideia é que, se no conjunto de vivências que eu tenho, né, de atividades realizadas, no cômputo geral, essas atividades tiveram sentido, aí eu vou falar, então quer dizer que essa vida tem sentido, de uma maneira mais genérica, né? E aí, obviamente, vai ser uma medida muito por graus, né? Uma questão muito intuitiva. Não tem como a gente medir precisamente, né, com uma calculadora aqui, quais das minhas atividades de fato têm sentido e quais não têm. Mas então, eu penso que o debate está se aproximando muito da questão das atividades, né? Se as atividades têm sentido ou não. Inclusive, eu acho que talvez esse tema seria melhor reformulado se, ao invés da gente perguntar sobre qual seria o sentido da vida, se a gente reformulasse a pergunta sobre qual é o sentido das atividades da vida. Aí eu acho que fica mais claro, talvez, né? E a gente consegue escapar desse problemão aí conceitual que a gente tem com relação a entender qual que é o problema que está em questão. Olá! Se você gosta desse canal, considere a possibilidade de apoiá-lo através do Padrim. Com apenas R$1 por mês, você já pode se tornar um apoiador. Todo o dinheiro arrecadado será reinvestido em melhorias na qualidade dos vídeos. Conto com sua ajuda. Saiba mais em padrim.com.br/ilomarinho.